Olá pessoal, tudo bem? Raul, professor de História, conhecido como Jesus, né? Saudades de vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre os regimes totalitários, né? Conhecidos como nazismo, fascismo, Adolf Hitler, Mussolini, vocês já ouviram falar. E também o que ocorreu na União Soviética, ali, principalmente com Stalin, né? Considerado um regime totalitário. Esses governos, pessoal, eles vão surgir entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eles vão levar à eclosão da Segunda Guerra. Eles têm algumas características muito próprias. A gente pode destacar entre elas. São ditaduras, tá? Onde o governo controla tudo, com uma grande censura, uma propaganda, né? O que pode ser lido, o que pode ser falado. Há um grande culto à personalidade do líder, né? Não são as instituições, são os líderes, né? Eles são endeusados, tratados como pessoas infalíveis. É uma sociedade extremamente militarizada também, a questão de armas, os militares controlando vários postos. E também, pessoal, tem sempre uma ameaça, um inimigo interno e externo para ser combatido. Dentro de regimes totalitários, né? Ou você apoia esse movimento, né, esse governo desse líder que está existindo, ou você é alguém que não é patriota, você é alguém que deve ser combatido, você é uma ameaça, né, que deve ser eliminado. No caso ali, né, do nazismo, do fascismo, são regimes de extrema direita. Eles vão surgir principalmente para perseguir ideias comunistas, né, cruzados de esquerda. Então as ideias de esquerda eram consideradas traidores, eram perseguidos, uma grande censura, perseguição aos opositores. No caso da Alemanha, que é o nazismo, tá, tem uma particularidade, é uma perseguição aos judeus, tá? Eram tratados com perder seus direitos, tratados como pessoas inferiores, e a raça ariana, né, o alemão, o germano, era considerado uma raça superior. Então tinha essa questão da raça na Alemanha, tá? O branco, o alemão, descendente, né, dos primeiros povos alemães que chegam lá, os arianos, são considerados superiores aos outros povos. Na Itália, que foi conhecido como fascismo, não tem essa questão, tá? Esse fascismo ele vai surgir em vários outros países, tá bom? Na Espanha com o General Franco, em Portugal com Salazar, aqui no Brasil, tá? No período de Getúlio Vargas, o período ditatorial, o período do Estado Novo, também tem características muito próprias do fascismo e um grupo de fascistas que surge aqui, que é a Ação Integralista Brasileira, tá bom? Então vamos ver um pouquinho, tá, como surgiu esse movimento e as consequências dele para a Segunda Guerra Mundial. Esses regimes totalitários, eles surgem após a Primeira Guerra Mundial. Tá? O tratado que acaba com a guerra, o Tratado de Versalhes, vai deixar insatisfeito alguns países, principalmente Itália, Alemanha e Japão. São esses três países que vão se unir na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira. A Primeira termina mal resolvida. Primeira de 1914 a 18. A Segunda de 1939 a 45. Bom, é justamente nesse período, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, que vai surgir Mussolini, vai tomar o poder à força na Itália, ele vai dar um golpe, né, um movimento com um exército próprio dele, chamado os Camisas Negras, vai tomar o poder e vai instalar o regime fascista. Tá? Fascismo vem do termo fácil, que era lá do antigo Império Romano, que eram magistrados, as pessoas tinham poder. Tá? Então tem sempre essa ideia de resgatar o passado, né? Ele falava as grandezas do Império Romano e tal. Hitler vai entrar depois dele, tá? Mussolini entra em 1922 no poder na Itália. Hitler vai tentar dar um golpe também na Alemanha, ele se inspira no Mussolini, mas não consegue. Vai ser preso. Na prisão, Hitler vai escrever o seu livro, que tem as doutrinas do nazismo, chamado Mein Kampf. É nesse livro que ele fala, né, que o alemão é uma raça superior, que está destinada a dominar o mundo, né, e que deve perseguir os judeus. Os judeus são povos do país hoje, né, de Israel, que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Eles foram altamente perseguidos, tá, na Alemanha. Então até que na Alemanha vai ser criado o chamado Holocausto. Holocausto, pessoal, é o extermínio de judeus. Campos de concentração são formados lá, onde os judeus serão presos, enviados a trabalhos forçados, mortos nas câmeras de gás. Né? Tem vários filmes sobre isso. O Menino do Pijama Listrado é um filme muito famoso, né? Um livro que virou filme, que vale a pena vocês assistirem. É forte, mas conta bem a história ali, tá bom? A Vida é Bela também é outro filme lindíssimo,
tá? Para estudar. Então, quando Hitler escreve esse livro, né, vai ter um grande impacto na Alemanha, e ele tinha tentado dar um golpe antes, não conseguiu, ele vai assumir o poder só depois, em 1933, onde o Partido Nazista vai ter uma série, né, de votos nas eleições e ele vai ser convidado a assumir o poder como chanceler, uma espécie de primeiro-ministro. Ali ele vai começar a matar, perseguir todos os opositores e vai implantar uma ditadura. Tá? Então vai ter muitos adeptos em vários países, inclusive hoje, né, tem muitos adeptos do fascismo, do nazismo, né? Então tem essas características muito particulares. Esses países eles vão se unir, vão começar a se armar. Tá? O Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra, ele vai humilhar muito a Alemanha, inclusive. A Alemanha vai ter que pagar dívidas pesadas de guerra. A Alemanha não vai poder ter exército com maior de 100 mil homens. E Hitler não vai obedecer isso daí. Hitler vai em silêncio armando a Alemanha, invadindo novos países, até que vai dar origem à Segunda Guerra Mundial. Ele se alia, tá, à Itália de Mussolini e vai dar origem à Segunda Guerra Mundial. Então, ó, regimes totalitários, ditaduras, culto à personalidade do líder, censura, tá? Tem sempre um inimigo interno que deve ser combatido, ou você apoia isso ou você é um inimigo. Estimulava-se pessoas, inclusive, a denunciar vizinhos que eram contra isso, tá bom? Contra esse movimento. E sociedades extremamente militarizadas, na questão das armas, né, de ameaça a outros países que eram contrários. Tá bom, pessoal? Estudem aí, dê uma lida, vê um pouquinho sobre símbolos nazistas, que vocês têm também bastante modos de encontrar aí, tá bom? Obrigado, pessoal, até logo.